Olá! Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Eu escolhi hoje do livro Conduta Espírita uma lição que traz como título Perante os profitentes de outras religiões. E esse livro ele foi psicografado pelo nosso irmão Valdo Vieira e quem ditou foi o espírito André Luiz. Estimar e reverenciar os irmãos de outros credos religiosos. O sarcasmo não edifica. Não exasperar-se em oportunidade alguma, ainda mesmo pretextando defesa dos postulados religiosos que lhe alimentam o coração, a fim de evitar o vírus da cólera e as incursões das forças inferiores no próprio íntimo. A exasperação leva ao desequilíbrio e à queda. Aproveitar o tempo e as energias fugindo às discussões estéreis em torno das origens da vida e do universo, ou sobre tópicos fundamentais do espiritismo. Espíritos existem que se esforçam para não crer em sua própria existência. Em nenhuma circunstância pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa à humilhação e ao ridículo. O sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. Suportar construtivamente as manifestações constantes de cultos exóticos e estranhos à simplicidade e pureza do Espiritismo, oferecendo, tanto quanto possível, auxílio e cooperação, sem pretensiosas exigências aos companheiros que a tais cultos se prendem. Muitos irmãos distantes serão, em futuro próximo, excelentes cultores da doutrina espírita. A título de preservar o corpo doutrinário do Espiritismo ou de defender a verdade, não faltar com a compreensão espírita cristã, nem agarrar-se a conceituações radicais e inamovíveis. Quando apaixonado e desmedido, o zelo obscurece a razão. Sistematicamente, não impor ou forçar a transformação religiosa dos irmãos alheios à fé que lhe consola o coração. Toda imposição em matéria religiosa revela fanatismo. Silenciar todo impulso a polêmicas com irmãos aprisionados a caprichos de natureza religiosa. Discussão em base de ironia e azedume é pancadaria mental. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Quem disse isso foi o nosso irmão Tiago. Então aqui mais uma vez a nossa abençoada e informativa doutrina espírita nos convida a verificar como tem sido o nosso comportamento quando no nosso meio social, na nossa família, no nosso trabalho, nós somos aí oportunizados em conviver com irmãos que têm ideias religiosas, convicções religiosas diferentes das nossas. Aqui, nessa lição, podemos extrair com muita clareza e muita tranquilidade que em nenhum momento a orientação que vem do nosso irmão André Luiz falou que nós devemos criticar, que nós devemos confrontar, que nós devemos ficar naquela tentativa de provar que nós que somos espíritas é que temos a razão e que a nossa religião é a correta, é a mais inteligente. Em nenhum momento eles ensinaram isso aqui para nós. Pelo contrário,
Nosso irmão André Luiz, ele passa com muita tranquilidade, né, as informações. Então, a primeira frase da lição, ele fala que nós devemos estimar e reverenciar os irmãos de outros credos religiosos. O sarcasmo não edifica. E o que seria aí, nesse caso, o sarcasmo? O sarcasmo é nós que somos espíritas acreditarmos, né? Temos essa convicção e as informações com abundância, né, que nós temos, nós acreditamos que nós antecedemos ao berço e sobreviveremos também ao túmulo, e sempre sobrevivemos ao túmulo. Então, quando nessas oportunidades da vida formos colocados ao lado de pessoas que não acreditam nessa questão de que a vida não termina com a morte, nessa questão de que nós estamos aqui reencarnados, ou seja, já estivemos aqui em vezes anteriores e agora estamos aqui em nova oportunidade, simplesmente para que nos empenhemos e busquemos a evolução moral e intelectual do espírito, que somos nós. Então, quando chegar essa hora em que as verdades forem diferentes, nosso irmão orientou na primeira frase, para que nós estimemos e reverenciemos os irmãos que pensam e acreditam diferente de nós. Então não há necessidade aqui da defesa a ferro e fogo das nossas convicções espíritas que nos alimentam o coração. Porque irmãos de outras religiões também têm as convicções religiosas, espirituais, que alimentam o coração deles. O espírito, que somos nós, somos livres, temos toda a liberdade de nos associarmos à ideia religiosa que, no nosso caminho, em determinado momento, preencher, né, a lacuna que todo espírito tem. Então, se essa lacuna foi preenchida e está sendo amenizada com outras ideias religiosas, seja do culto A, do culto B ou do culto C, que nós façamos a orientação do nosso irmão André Luiz, que nós estimemos e reverenciemos esses irmãos, porque eles estão tanto em busca de caminho quanto nós. Então, o fato de sermos espíritas, né, essa questão de quantas informações que nós temos, que nós conseguimos ali provar por A mais B que estamos na linha, estamos no caminho correto, isso preencheu e preenche o nosso vazio. Mas talvez neste momento as informações que temos não preenchem o vazio do outro. Então por isso que é importante a gente ressaltar essa questão da liberdade de escolher. Que ninguém está aqui para impor religião para ninguém. O espírito é livre para se associar ao culto religioso que melhor o representar no seu momento existencial. Então, para mim aqui ficou muito claro essa questão de nós devemos sim respeitar a liberdade. Nunca confrontar, nunca achar que somos melhores. O Espiritismo ele tem essa questão de informar com abundância, mas ao mesmo tempo que temos a informação com abundância, temos também as pontuações de espíritos elevados, como André Luiz, que nos mostra de forma clara também que nós devemos, mesmo sabedores aqui, acreditando aqui na nossa verdade, que nós respeitemos a verdade que o outro acredita. Que o importante é que nós, espíritos, estejamos num caminho de amor, que nos leve sempre na direção do nosso Pai. E para que estejamos no caminho, na direção do nosso Pai,
precisamos estar balizados por atos de amor, por atos de caridade. E esses atos de amor e caridade, nós os encontramos em todas as religiões. Então, o fato aqui de sermos espíritas não nos faz melhores do que ninguém. Simplesmente recebemos, encontramos aqui as verdades que responderam os nossos questionamentos interiores, e aqui nós fomos nos reformando intimamente, entendendo que a mudança que precisa ser feita no mundo não é o mundo que vai fazer para mim. Sou eu, ou somos nós, que temos que fazer essa mudança para o mundo através da nossa reforma íntima, através da nossa mudança de comportamento, através da prática do amor e da caridade o tempo todo, através da empatia, né? Para que não continuemos com a nossa postura de procrastinar, que é sempre deixar para amanhã uma tarefa que é minha, é nossa, é de cada um de nós, a questão da nossa melhoria, né? Da nossa reforma íntima, para que nós façamos isso ontem e aproveitemos o máximo essa oportunidade que recebemos novamente de estarmos aqui reencarnados. Tem uma parte que eu achei muito interessante que fala que em nenhuma circunstância pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa à humilhação e ao ridículo. Isso é uma grande responsabilidade, porque o fato de acreditarmos, de termos as nossas verdades, não nos dá o direito de fazer com que essas verdades sobreponham as verdades dos outros. Em nenhum momento aqui ele falou a palavra respeito, mas o respeito está contido em cada entrelinha desse texto que nós lemos e estamos aqui refletindo sobre ele. Então, que o respeito se faça em todos os momentos, que através do respeito, da compreensão, da empatia, nós vamos fazer com que a nossa convivência seja mais pacífica. Então, se em determinado local, né, culto religioso, tem a necessidade de que os irmãos se vistam determinado tipo de roupa ou tenham determinado tipo de comportamento, a nossa única postura é de respeito. É de respeito. Porque se existem tantas religiões e existem tantos seguidores dessas religiões, é porque o nosso Pai se preocupa em demonstrar e mostrar e encaminhar cada um de seus filhos. E a verdade do nosso Pai, devido ao nosso estágio evolutivo, né, individual, não chega de uma forma uniforme, como se fosse um grande lençol jogado sobre a humanidade, e a partir da retirada desse lençol, a informação tenha chegado da mesma maneira para todos. Não. Por quê? Cada espírito que caminha aqui está num estágio de evolução. Então, aquilo que muitos de nós já aceitam como verdade, o nosso vizinho fala que aquilo é impossível. Então, que nós tenhamos aí esse respeito, principalmente em respeitar o tempo de cada um. O tempo que a informação, quando começam a chegar muitos porquês que ficam sem resposta, o espírito, sem que ninguém fale nada a ele começa a buscar outros caminhos. E nesses outros caminhos, como eu falei, a questão da liberdade de escolha, ele vai escolher, se ele está na religião A, ele vai para B, ele vai para C, e de repente ele volta para B, e de repente ele vai para A, porque ali agora ele entendeu aquilo que haviam explicado e que ele não estava ainda no momento de entender. Mas devido à maturidade que atinge a todos nós, em algum momento ele foi tocado e ele entendeu que ali é o caminho dele. Então, para que nós respeitemos, sem imposição,
sem crítica, sem pregação. Cada um tem o direito e a liberdade de estar aonde quiser estar. Então só nos cabe aceitar e acatar essa informação de um espírito tão elevado como o nosso irmão André Luiz e fazermos aqui a nossa parte. Nós precisamos nos municiar no bem com essas informações que fazem a diferença, porque essas informações vão conduzir a nossa postura pelo mundo afora. Então nós conseguiremos caminhar de forma pacífica, de forma humanizada, de forma amorosa com todos aqueles do nosso caminho. Porque nós não estamos aqui como juízes, como julgadores de ninguém. Nós temos já um grande compromisso de ajeitar a nossa trajetória individual. Agora, se eu fico preocupado com a postura do irmão do lado, que seguiu o caminho religioso diferente do meu, é porque talvez eu não esteja prestando muita atenção ou a atenção devida nas orientações que eu estou recebendo do lugar, né, da religião que eu escolhi para seguir aqui nessa reencarnação. Então que o nosso bondoso Jesus nos fortaleça, que os nossos irmãos da espiritualidade, os nossos mentores, sempre nos mostrem o caminho, sempre nos direcionem para o caminho que for melhor para nós. E sempre quando formos expostos a situações sobre a religião alheia, que nós lembremos dessa lição de hoje. Nós não estamos aqui para pontuar ou julgar o comportamento e as escolhas do outro. Nós estamos aqui para auxiliar, seja do culto A, do culto B, C, D, até o Z, se for necessário. Sem nenhuma crítica, nós estamos aqui para nos humanizar, para que sejamos criaturas amorosas e compreensivas. Agora, como que o amor chega para cada um, é a opção que cada um tem de escolher o seu próprio caminho. E a nós cabe unicamente seguir a orientação do nosso irmão André Luiz, que é respeitar e fazer a nossa parte, que é cada vez mais nos informar sobre a orientação religiosa que preencheu ali aquela lacuna que havia no nosso coração. Agradeço muito a oportunidade mais uma vez, despeça-nos em paz, que assim seja, graças a Deus.